Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar de uma escola que há 30 anos está em Pará de Minas prestando bons serviços à comunidade e que foi a primeira escola de idiomas. Estou me referindo ao Number One, como tudo começou, quais são os cursos que são ofertados por lá, isso e muito mais você confere em instantes aqui no Observações. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Tá em casa? Veja o que acontece na sua cidade, senhor. Tá no ônibus? Acompanhe o trabalho do seu vereador, garota. Tá em qualquer lugar? A Câmara de Pará de Minas tá com você. Assista todas as reuniões do Legislativo ao vivo de onde estiver ou veja as gravações a hora que quiser pela internet. Acesse o canal do YouTube da Câmara e participe. Câmara de Pará de Minas Online. Você com a gente todos os dias. Olá pessoal, meu nome é Anderson Rodrigues, sócio proprietário do escritório Anderson Rodrigues Advogados Associados, especialista em Direito Empresarial. Hoje no Minuto do Direito eu venho trazer para vocês a respeito da blindagem da sua marca. Você sabe o que é blindagem de marca? Saiba que, caso você seja proprietário de uma marca e não possua registro junto ao INPI, saiba que você não é dono. Dono é aquela pessoa que registra primeiramente. Se você não registrar a sua marca, você não terá o direito de uso nem o direito de exclusividade perante ao INPI. Caso outra pessoa, outro empresário, registre essa marca antes de você, ela pode exigir que você deixe de usar a sua marca. Então, você que é dono de uma marca, imediatamente pense no registro de sua marca junto ao INPI. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 37 99182 0080 ou contato@aradvs.com.br.
Em 1993, chegou a Pará de Minas o Number One Idiomas, uma escola que já existia em algumas cidades, inclusive Itaúna, cidade vizinha aqui a Pará de Minas. Em 93, chegou aqui à nossa cidade, trazendo como pioneirismo o ensino de inglês, espanhol e também francês. E hoje, para falar sobre os 30 anos do Number One, está aqui comigo a diretora da instituição, Micheline Marra de Lima Vasconcelos. Bom, Micheline, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar, claro, desse aniversário que é mais que especial, né? Eu que agradeço pelo convite, Henrique, é um prazer estar aqui falando desse momento tão especial, que são 3 décadas de existência da escola. Muita história, né? Exatamente. Micheline, eu começo o nosso programa te perguntando como que surgiu tudo isso, né? De onde veio a ideia de implantar em Pará de Minas o Number One, de mostrar para a população, de colocar à disposição um curso de idiomas, seja de inglês, espanhol ou até mesmo francês? Sim, então, não existia em 1993 uma escola de idiomas, né, em Pará de Minas. Então, muitas pessoas de Pará de Minas iam até Itaúna para estudar no Number One de lá. O Number One de Itaúna, ele tem 45 anos. Então, ele começou, né, 15 anos antes, o pessoal saía daqui, ia para lá de Kombi, né, ia todo mundo junto, de comboio para estudar inglês. E aí os pais começaram a falar com o Nilson, que é o diretor de Itaúna, que é o fundador do Number One Pará de Minas, e começou, não, Nilson, leva o Number One para Pará de Minas, para a gente é mais fácil se tiver uma escola lá. Então foi através dessa demanda dos próprios paraminenses, né, de ter uma praticidade maior, de ter aqui na cidade, que surgiu essa ideia aí no Nilson, né, de montar um Number One em Pará de Minas. Então foi assim que começou, né? E aí de cara, né, logo no início foi lá na rua São Paulo, perto de onde era a CEMIG, né? E depois de um tempo aí a gente mudou para Torquato de Almeida, onde ficou durante muito tempo, né? E agora, já há muitos anos, estamos na Rua do Rosário. Bom, em 1993, Micheline, quais eram os desafios de se implantar uma escola de idiomas em Pará de Minas? Porque a gente sabe que a mentalidade da população naquela época era um pouco mais fechada, né? Até hoje, de passagem, as pessoas têm um pouquinho de resistência. Mas naquela época, vocês enfrentaram muita resistência em relação a esse ensino de idiomas? Então, eu não estava na época que começou, né? Quando a escola foi fundada, eu tinha 13 anos. Eu vim depois, né? Mas o Nilson fala que quando começou já tinha, primeiro, aquela desconfiança, né, que mineiro tem muito. Ai, gente, será que esse negócio vai para frente? Será que não é forasteiro vindo e ficar pouco tempo? Então tiveram sim algumas pessoas desconfiadas, mas o que ajudou? Essas pessoas que já iam para Itaúna para estudar lá, né? E deu muita credibilidade. Então, acho que por isso que ajudou tanto nesse sucesso, porque já tinha essa credibilidade do Nilson, que era um diretor do Number One de Itaúna, fundador, né? E também professor universitário em Itaúna, na universidade, né? Então, essa credibilidade que já tinha transferiu para a escola. Então, assim, teve mais boa aceitação do que pessoas desconfiadas se ia dar certo ou não, entendeu? Bom, você já tinha adiantado aí os endereços em que a escola já passou. Quando ela começou, ela era um tamanho muito reduzido do que é hoje e ao longo do tempo ela veio se aperfeiçoando e expandindo o seu espaço, justamente porque a demanda veio aumentando, né? Exato, e é uma questão de mercado mesmo, né? Porque cada vez mais o inglês, principalmente, né? E, claro, segundo lugar, o espanhol tem sido exigido aí no mercado de trabalho, em questões acadêmicas, até mesmo para se divertir, Henrique. Hoje, se você vai assistir aí a um filme, um seriado, escutar música, jogar videogame, tudo você precisa do inglês, né? Fazer uma viagem que não precisa nem ser para o exterior, pode ser para uma cidade turística aqui no Brasil. Você vai encontrar com gringo. E aí, independente de qual país ele é, qual que é a língua que você vai usar para conversar com ele? Inglês. Então, essa demanda, né, mercadológica mesmo, fez com que as pessoas tivessem cada vez mais interesse em estudar idiomas. E aí foi também, assim, ampliando a mentalidade, né? Porque percebeu que se eu falo inglês,
eu passo a ter mais oportunidades e aí portas se abrem para mim. Então as pessoas foram investindo nisso porque viram que era algo necessário e prazeroso, porque é muito bacana você ter essa independência, autonomia de se virar você mesmo, sem precisar pagar um tradutor, sem precisar depender dos outros para ficar traduzindo. Então é gratificante para a pessoa. Bom, e nesses 30 anos, como que o Number One contribuiu com a sociedade paraminense? Além do ensino de idiomas, vocês também estão ali na questão social, né? Exatamente. Eu costumo falar, Henrique, que nós não somos um cursinho de inglês. Não, nós somos uma escola completa. A gente tem vários projetos para englobar o aluno como cidadão, a formação dele, sabe? Então, assim, a gente tem várias atividades extras para que o aluno se envolva, né? Então, países de língua inglesa tem essas datas comemorativas, Halloween, Thanksgiving, que é dia de ação de graças, St. Patrick's, dia de São Patrício. Então, tudo isso que é comemorado em países de língua inglesa, a gente traz para que o aluno também vivencie isso. Por quê? Não tem como você estudar um idioma sem estudar a cultura daquele país, né? Então, trazer essa vivência para o aluno é muito importante e a gente faz questão de ofertar isso. A gente tem muito evento extra também, aula extra que o aluno participa, né? Sem ter nenhum custo adicional. Então, é fazer com que o aluno... a gente tem esses projetos sociais para fazer campanha, arrecadar doação, para a gente doar para entidades carentes, né? A gente tem um papel muito importante na sociedade. E outra, ninguém chega lá no Number One falando assim, eu quero aprender, são raros, quero aprender inglês porque a língua é bonita, quero estudar espanhol porque a língua é legal. Não, a maioria tem um propósito. Eu quero aprender inglês porque eu quero levar minha família para a Disney, eu preciso passar no mestrado, eu vou fazer uma viagem, eu quero entender meus jogos no videogame. Ou seja, qual que é a nossa missão? Realizar o sonho do aluno, contribuir com a realização desse propósito dele, entendeu? Então, isso vai muito além, assim, de ensinar inglês, ensinar espanhol. A gente quer realmente fazer a diferença, que o inglês, o espanhol, seja algo que vai abrir essas portas de oportunidades para o aluno. Sem contar também que dá acesso àquelas pessoas que muitas vezes as pessoas acham assim, é um curso caro que eu não posso pagar. Tem muitas bolsas, né? De vira e mexe também tem os cursos intensivos, cursos de inverno, então tudo isso também dá mais acesso à sociedade, né? Com certeza, é um investimento que a pessoa vai fazer e que é um investimento acessível, né? Então, às vezes a gente até pergunta, quanto você acha que é um curso de inglês? As pessoas pensam, às vezes, um valor tão exorbitante, mas porque não tem a noção que realmente, de fato, é algo acessível, né? Então, ela consegue, sim, fazer um curso, seja de inglês ou de espanhol, que é o que a gente tem hoje, né? Há uma época a gente teve de francês, como você citou, mas a gente não tem mais há muito tempo. Mas dá para a pessoa fazer esse investimento e é acessível para ela através das bolsas, das promoções. Então, é ficar atento, é ver quando que vai surgir a oportunidade que vai caber aí no bolso e no tempo. Porque muita gente, às vezes, tem aí o poder aquisitivo para pagar, mas ele não quer sentar para estudar. As pessoas, às vezes, têm esse imediatismo, que hoje 30 segundos um vídeo, né? 15 segundos um story. E aí isso deixa as pessoas muito mal acostumadas. Aí já aconteceu várias vezes. Eu preciso de aprender inglês. Que legal, para quando que é a sua viagem? Mês que vem. Gente, não existe um chip que você vai colocar na cabeça. Para você aprender o idioma, qualquer escola que você se matricular, você tem que estudar, é fato. Mas o que é legal é que a gente faz com que o nosso estudo seja de uma forma prazerosa, porque o método é dinâmico, é interativo, então não fica algo cansativo, né?
E detalhe que nesse caso aí, de quando a gente faz um investimento, é um investimento de tempo, mas é um investimento que ele retorna muito rápido, né? Com certeza, porque ele vai colher frutos disso, né? Ok, Michelina, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Em nossa vida é importante sermos confrontados. E Jesus Cristo, em minha vida, é a grande inspiração para isto. O maior de todos os empreendedores, o mestre dos mestres. Ele possui o verdadeiro poder e quer nos ensinar. Ele era completamente responsável. Não criticava, não reclamava, não buscava culpados, não se fazia de vítima. De modo nenhum julgava as pessoas. Entretanto, eles a confrontava com a verdade. Ele era completamente verdadeiro e em sua função se colocava diante do que precisava ser dito. Isso também serve para nós que, ao buscarmos a autorresponsabilidade, possamos nos alegrar com a verdade, ainda que doa em alguém ou em nós mesmos. Está precisando de ajuda para se autoconfrontar? Para mudar a sua história? Eu estou à disposição. Vamos marcar um horário? E até o próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre o aniversário de 30 anos do Number One, a primeira escola de idiomas de Pará de Minas. Bom, Michelina, agora a gente fala sobre essa questão do aniversário, né? Qual que é a importância, comenta pra gente, né? Qual que é a importância de ter uma segunda ou até mesmo uma terceira língua no currículo, principalmente hoje, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, essa substituição de pessoas por robôs, pela tecnologia. Então, uma das áreas que não vai ser substituída é justamente essa do intelectual, né? Exatamente. E se a gente não acompanha as mudanças, a pessoa fica obsoleta, né? Então, muitas vezes, para que ela saia da zona de conforto, ela tem que ter algo ali desafiando, né? É aquilo, o que não te desafia não te transforma, né? E muita gente precisa disso, desse desafio ali, né? Para a ficha cair.
E a gente vê que quando você estuda o inglês, por exemplo, você desenvolve muitas outras habilidades além da habilidade linguística, né? Por exemplo, até a questão neuronal mesmo. Se você é um cérebro monolíngue, ou seja, você fala somente um idioma, é diferente de um cérebro que é bilíngue, um cérebro que é trilíngue ou que é poliglota. E tem um estudo da Universidade de Oxford que mostra que até massa cinzenta tem mais quantidade quando é um cérebro que não é monolíngue, né? A plasticidade neuronal, ela é maior quando o cérebro ele tem mais estímulos. Então, quando a gente estuda um idioma, por exemplo, comecei a estudar inglês, ok? No início vai demorar um pouco para o meu cérebro virar a chavinha e entender que ali eu estou aprendendo um outro idioma, né? É um processo. Quando eu vou estudar um segundo, vou estudar espanhol, eu já começo a fazer conexões e aí fica mais fácil para aprender o espanhol. Meu cérebro já entendeu ali que eu estou aprendendo uma outra estrutura. E é importante, Henrique, a gente trabalhar com um método que não usa a tradução. Por quê? Se eu sei que o nome disso aqui em português é copo, se eu vou aprender isso em inglês, eu vou colocar cup, porque esse é de plástico, no mesmo lugar que eu tenho aqui copo de plástico e a imagem. E não assim, copo de plástico, cup, aí se for de vidro é glass, entendeu? Então assim, tem que estar tudo na mesma gavetinha aqui do meu cérebro. Então por isso que é importante, imagina, igual eu gosto muito de idiomas, aí já estudei inglês, espanhol, francês, italiano. Imagina se eu tiver uma gavetinha para cada palavra copo em esses idiomas diferentes. Aí na hora de falar, a fluência vai ficar quebrada. Por isso que é importante na hora de falar o idioma, eu pensar naquele idioma. Se eu estiver assistindo a um vídeo que é um filme em espanhol, eu tenho que escutar e entender em espanhol e não traduzir. Porque como que eu vou escutar, traduzir palavra por palavra e já prestar atenção na frase posterior? Não tem jeito. Então, assim, eu tenho que escutar, entender. Escutar, entender. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente começa a aprender para aprender o segundo, terceiro e assim vai. E outra questão também é a questão cultural, né? Que você adquire cultura de outros países também, quando você aprende o idioma daquele local. Então, assim, as vantagens são inúmeras. A gente poderia fazer um programa só sobre isso, se a gente ficar falando sobre isso aqui agora. Bom, e se hoje em dia é tão importante, há 30 anos, quando muitas pessoas não tinham acesso, a importância era imensa. Comenta pra gente alguns cases de sucesso que já passaram pelo Number One durante essas 3 décadas. Imagina, por exemplo, intercâmbio, né? Há 30 anos atrás, era uma coisa assim, que as pessoas, nossa, só milionário que pode fazer, né? Você estudar inglês era uma coisa assim, considerada para elite. Como eu te falei, hoje não, hoje qualquer classe social hoje consegue fazer um curso de inglês, né? Mas, como eu falei, o inglês, ele abre portas. Então, a gente tem inúmeros cases de sucesso, assim, pessoas que concretizaram aquele propósito que eles chegaram lá com o inglês, com o espanhol, né? Através do aprendizado dele conosco. Então é até difícil assim eu te nomear, tem o fulano, tem o Beltrano, tem o ciclano, porque são muitos. Imagina, em 3 décadas, quantas pessoas passaram pelo Number One como alunos. Hoje a gente já tem assim, pessoas da 3ª geração, né? Que a avó foi aluna e que aí hoje já tem o neto fazendo o inglês, né? Mas eu posso te citar assim, alguns perfis. Por exemplo, pessoas que tinham esse sonho de morar fora e que não tinha condição, né? Mesmo questão financeira, não conseguia se imaginar realizando aquele sonho, porque era uma realidade tão distante que ela nem conseguia pensar na possibilidade daquilo para a vida dela. Quando ela começa a estudar o inglês e vê que é algo possível, aquilo começa a ser um sonho mais real e deixa de ser utópico, né? E aí ela vai vendo que é questão de planejamento. Não,
eu quero fazer um intercâmbio, eu quero estudar fora, quero fazer o meu mestrado, é possível. E o inglês vai abrir portas. Então, assim, a gente já teve pessoas que hoje moram fora e que estudaram com a gente no Number One, pessoas que fizeram mestrado, doutorado, né, acadêmicos, que conseguiram passar aí nas provas porque fizeram inglês conosco, né? Recentemente a gente teve aí o sucesso da Ana Mas, que entrou no Number One sem saber nada de inglês também, começou assim do D1, do zero, e hoje aí conquista, né, o Brasil aí com o talento musical dela e cantando em inglês. Então, assim, a gente tem várias realizações de sonhos graças ao aprendizado do inglês e do espanhol. E como é para vocês participar de tudo isso? Nossa, super gratificante, muito. Henrique, para mim, assim, pessoalmente, a minha missão de vida é fazer a diferença na vida do outro. Então, quando eu vejo que eu contribuí de certa forma para que aquela pessoa subisse degraus, né, dos sonhos dela, nossa, é gratificante demais. Então, pra gente é um prazer, uma honra a gente fazer parte daquilo ali. Bom, e nesses 30 anos, o método que vocês usam é um método Dynamic, que foi criado pelo Márcio Mascarenhas, mas que não ficou apenas há 30 anos atrás, né? Ele vem sendo atualizado cotidianamente, inclusive colocando mais tecnologia, porque afinal, a geração de hoje, ela está totalmente conectada, né? Isso, exatamente. Então, hoje a gente tem, né, por exemplo, depois da pandemia, hoje o aluno tem opção, se ele quer fazer aula presencial ou se ele quer fazer a aula online. Tem as duas opções. Ele pode escolher se ele quer fazer aula individual, enterprise, ou se ele quer fazer em grupo, né? Mas todos os nossos cursos, eles têm também plataformas digitais, para que o aluno use não somente a sala de aula para poder fazer a sua prática do idioma, porque é muito pouco. Se ele tiver a prática 2 vezes por semana, 1h10, 1h15, depois, depende do curso, por aula, é pouco. Então ele precisa fazer uma prática, uma exposição ao idioma fora da sala de aula. Então a gente tem, por exemplo, o e-reader, que é uma plataforma digital de livros para leitura, cada um separado por ciclo. Tem o iWorkbook, que são exercícios online para a pessoa fazer quantas ela quiser, e aí tem o Test Mode para ela fazer um testezinho online. Tem o Lesson Review, que é todo o conteúdo que é visto em sala de aula, ele revê em casa. Então, assim, se ele faltou, se não ficou muito claro, se ele quer tirar dúvida, tudo que ele viu na multimídia em sala de aula, ele tem em casa ali, no tablet, no celular, para ele poder fazer a revisão. E tem o Audio Files, que ele baixa os áudios, enquanto ele está lá fazendo uma corrida, por exemplo, ele está lá escutando e repetindo mentalmente. Então, assim, isso são só alguns exemplos de algumas plataformas digitais para que o aluno tenha uma prática do idioma fora da sala de aula também, que é fundamental. Então a gente está sempre atualizando isso daí, entendeu? Vale ressaltar também que a rede Number One hoje também pertence à rede Wiser, né, de ensino, que também ajuda a dar esse suporte maior, Exato, né? Exatamente. A rede Wiser, né, o CEO, o presidente, é o Flávio Augusto, né? E o Flávio Augusto é uma pessoa muito conectada, né? Muito tecnológica. Então, assim, para ele é fundamental estar sempre ali atualizando e quer estar sempre no primeiro lugar no mercado. Então, pessoa de venda, né? Então ele quer sempre estar ali em primeiro lugar e aí ele faz com que isso aconteça. Ok, Micheline, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, depois do apoio cultural a gente está de volta. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. De volta com observações que hoje fala sobre os 30 anos do Number One, a primeira escola de idiomas de Pará de Minas. Bom, Micheline, agora a gente fala sobre o futuro. Como que a escola hoje se prepara, quais são as expectativas para os próximos anos e, claro, o que ela oferece aí de tecnologia para justamente acompanhar essa população que hoje está tão conectada. Henrique, expectativas mais positivas possíveis, né? Porque com a pandemia, a realidade mudou bastante, né? Então, imagina, dia 17 de março de 2020, a gente recebeu a notícia assim, tudo tem que fechar. E inicialmente eu pensei assim, é temporário. Eu lembro que eu reuni com a minha equipe e falei, gente, vai acontecer isso e isso. Mas acredito que daqui umas 3 semanas a gente está de volta aí. E as 3 semanas viraram 3 anos, né? Então, naquele momento, 2020, 2021 também, as pessoas não tinham muitas incertezas. Então, naquele momento, estudar inglês era algo que não era prioridade para a maioria delas, né? Então, assim, a realidade mudou muito. E aí, em 2022, aí as coisas já foram se normalizando, as pessoas já foram se sentindo mais seguras para voltar. E 2023, a gente está vendo que é o ano da retomada, né? As pessoas não estão mais com a pandemia tão vívida assim. Então, a expectativa está sendo de crescimento, semestre após semestre. E é um processo, né? Então, cada vez mais a gente tem pessoas procurando inglês agora, porque é algo que está cada vez mais sendo exigido pelo mercado. E uma vantagem que a pandemia nos deu é que hoje eu tenho alunos que moram no estado da Bahia, no estado do Pará, em Belo Horizonte, em Betim, ou seja, quebrou a barreira geográfica. Então você não precisa necessariamente morar em Pará de Minas para estudar conosco, né? Então, assim, a nossa expectativa em relação ao crescimento da escola são as mais positivas possíveis, né? E como eu te falei, a gente sempre faz, independente se o aluno faz online ou presencial, faz
aulas extras, atividades extras, experiências para que ele se envolva e não simplesmente assim tem as 2 aulas por semana e pronto, acabou, né? Então a gente tem várias ferramentas para que ele possa usufruir. Bom, e por falar em ferramentas, tem a ferramenta também, como a gente já pincelou no primeiro bloco, questão de acesso, né? Hoje a pessoa que quer estudar no Number One, muita gente às vezes acha assim, mas eu só tenho ali o 4º ano de grupo, então eu não tenho muita escolaridade, eu posso fazer um ensino de idiomas. Como é que é isso? Quais são os requisitos para se fazer hoje um curso de idiomas? Respirar. Se você respirou, você pode fazer o curso. Então, é claro que é o que eu falei, tem que ter o perfil de saber que não é mágica. Nós não vamos colocar um chip, plim, a mágica aconteceu, a pessoa aprendeu inglês. Não, ela vai se matricular e ela vai fazer o curso, ela vai estudar, né? Agora, qual é o requisito básico? Não tem, de verdade, assim, não precisa ter um nível de escolaridade, né? A questão de horário, a gente tem aula manhã, tarde, noite, sábado, então não é possível que em algum desses horários você não vai encaixar, né? Tem aula online, tem aula presencial, então assim, para qualquer perfil a gente consegue. Inglês, a gente tem a partir de 2 anos de idade. Imagina, 30 anos atrás, quando foi fundado, você acha que os pais daquela época tinham essa noção assim da importância do inglês para crianças de 2 anos? Não tinham. Olha como que já evoluiu, né? Então, assim, hoje a gente tem alunos de 2 anos de idade que estão aprendendo português e o inglês ao mesmo tempo. Imagina esse adolescente, quando ele tiver ali com 15 anos, ele vai estar fluente no idioma, né, com uma pronúncia linda, como se fosse quase de um nativo ali, né, um sotaque muito menor, ele consegue fazer uma discriminação dos sons, tem uma acuidade auditiva muito maior. Então, é muito vantajoso o pai investir para a criança, quanto mais cedo melhor. E o espanhol a gente tem a partir de 9 anos de idade. Bom, Micheline, e hoje aquela pessoa que fala assim, mas eu tenho uma dificuldade de aprender, como que eu faço para, né, até mesmo quem já está fazendo algum tipo de curso, seja no Number One ou em uma outra escola, como que ela deve então melhorar seus estudos, como melhorar aí a questão do aprendizado de um inglês, do espanhol, como que ela deve fazer? Nós temos, Henrique, um acompanhamento personalizado. Então, por exemplo, nós temos o DAA, que é o Departamento de Assistência ao Aluno. É um departamento pedagógico para exatamente fazer esse acompanhamento. Claro, cada um tem seu ritmo, cada um aprende de acordo com a sua velocidade e tá tudo bem, né? O que a gente faz no DA é acompanhar como que tá a habilidade de aprendizado no speaking, no listening, no reading, no writing. Ler, ouvir, falar, escrever, né? Ele tá com muita dificuldade no falar. Então a gente vai chamar esse aluno, a gente vai fazer uma mentoria linguística com ele, né? E se for aluno menor, a gente vai chamar o pai ou a mãe para fazer essa conversa. Então é muito assim, família, escola e aluno juntos, para que a gente tenha um aprendizado satisfatório e também satisfação, né? Que ele se sinta bem, que não seja um peso nas costas. Ai, que saco, hoje tem aula Number One. Não, a gente quer que ele pense, nossa, que legal, hoje eu tenho aula Number One, né? Então, além do DA, a gente tem um coordenador pedagógico que faz acompanhamento com os professores. Ele assiste a aula, eu também assisto a aula, a gente dá feedback para o professor, a gente observa como que está aí o aprendizado de cada turma, calendário. Então, esse coordenador pedagógico faz reuniões com os professores, toda semana ele tem reunião com o professor, né? Então, a gente faz muito de perto esse acompanhamento. Então, se o aluno, porventura, tem algum tipo de dificuldade, a gente vai conseguir acompanhar isso daí, entendeu? Agora, é aquilo, ele tem que querer. Então, a ajuda nós vamos oferecer, vamos fazer essa mentoria linguística. E ele vai colocar em prática de forma muito tranquila. Bom, Micheline, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e sua mensagem especial aí nesses 30 anos de Number One? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer todos que passaram pela história do Number One, né? Se hoje nós conseguimos aí construir 3 décadas de sucesso, é graças ao pessoal de Pará de Minas que confiou no nosso trabalho, né? Todos os que
passaram como colaboradores da escola, seja do administrativo, seja professor, todos os pais que confiaram no nosso trabalho para matricular os seus filhos, né? Então a primeira questão é gratidão, é mostrar a minha gratidão a Pará de Minas, que é um povo tão acolhedor, né? Eu sou de Itaúna, moro em Itaúna e eu percebo muito essa diferença, assim, o tanto que o pessoal de Pará de Minas acolhe bem as pessoas, né? E a deixar as portas abertas, né? Que nós temos aí inglês, espanhol e intercâmbio. Através desses 3 serviços, são oportunidades para mudar a vida aí de muitas pessoas através de oportunidades que vão se abrir com esses idiomas e o intercâmbio. E aquela pessoa que quer saber mais informações, como que ela pode fazer? A gente tem canal todos os possíveis, né? Então tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem YouTube, tem telefone, tem WhatsApp. Então o que for mais fácil para a pessoa, seja digitalmente ou ir até a escola. Independente se seja presencial ou online, a gente vai fazer uma entrevista com a pessoa para conhecer qual que é a demanda dela, qual que é o objetivo com o idioma. E aí, conhecendo o perfil, a gente vai ver qual que é o curso que mais encaixa com aquela pessoa. E aí, nessa própria entrevista, que é um atendimento personalizado, a gente vai ver questão de o curso, valores, incentivo, horário e tudo mais. Então, fica aí todos os nossos canais disponíveis, né? E aí cada um vê aí o que mais encaixa com ele mesmo. Tá certo, Micheline, obrigado mais uma vez pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço, Henrique. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação nesse número que aparece aí no seu vídeo e veja quais são os planos que melhor se encaixam na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já foi ao ar aqui na TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!